Olá a todos vocês, com muita alegria, nós iniciamos esse projeto da APM Defesp com a Coloplast, com o apoio do Diário PCD, para compartilhar com vocês tudo aquilo que nós temos de informações sobre incontinência urinária. Vamos falar sobre incontinência urinária masculina, feminina, vamos falar sobre a questão da sexualidade e as pessoas com incontinência urinária com o apoio desse grande parceiro, desta grande parceira, que é a Coloplast, aqui com a APM Defense. Nós estamos nesse primeiro projeto trazendo para vocês uma palestra, um bate-papo para falar sobre a incontinência urinária feminina. Comigo aqui ao meu lado, a Carolina Tchakerian, que é coordenadora de clínicas da APM Defesp. Carolina, temos os nossos convidados, a Coloplast, é mais um projeto que nós estamos começando. Sim, estamos muito felizes desse projeto novo, né? Dessa parceria junto com a Coloplast e com as meninas também, que vão aí dar a palestra, esse bate-papo com a gente, e o seu Gilberto também, para a gente conversar um pouquinho. Legal, é isso mesmo. Nós teremos a Sandra Guimém, que é assistente social e é sexóloga, vai falar sobre incontinência feminina, incontinência urinária feminina, e também a Renata Silvano, que é fisioterapeuta pélvica e também vai tratar sobre incontinência urinária feminina. Temos muitos assuntos para tratar nessa primeira etapa desse projeto, que vai ter continuidade pelos próximos 6 meses. Né? Começamos em fevereiro e vamos ter nos próximos meses etapas desse projeto com a Coloplast. Mas para a gente falar sobre a importância desse trabalho, sobre a importância desse projeto, sobre a importância da Coloplast para a sociedade brasileira, quero convidar o seu Gilberto Coeller. É isso mesmo, Gilberto? Eu tenho um prazer, aqui um agradecimento pelo convite. A única coisa errada é o seu na frente, é Gilberto mesmo, como todo mundo me chama de Giba, eu vou ficar até mais confortável. Geralmente, quando me chamam de Gilberto, é para brigar comigo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir para que a gente consiga cada vez mais colocar esse tema em voga, né, que acaba sendo muitas das vezes um tabu. E quando a gente olha para a pessoa com deficiência, principalmente os paraplégicos e tetraplégicos, de uma maneira geral, a gente enxerga apenas a cadeira de roda, né, a mobilidade. E a gente acaba não enxergando que esse paciente, que essa pessoa, ela tem outras necessidades íntimas de saúde. Né? Então, acho que esse é o grande ponto que a gente tem que estar aqui conversando, discutindo, levando para a sociedade como um todo, para ter esse olhar além das rampas de acesso, da acessibilidade da cadeira de rodas, porque a gente está falando não só de acessibilidade, mas também de inclusão para essa pessoa no mercado de trabalho, na vida social e por aí vai. O Gilberto, bom, então é assim que eu trato o Giba, né? Eu tenho a felicidade de dizer que o Gilberto é um grande amigo, a gente está em tantas outras batalhas juntos. Mas, Giba, eu queria que você pudesse falar para as pessoas que estão nos acompanhando sobre o compromisso social da Coloplast. A Coloplast não é aquela empresa que apenas coloca um produto no mercado, mas ela tem um compromisso social que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o envolvimento da Coloplast em ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. Bom, Abrão, como toda empresa multinacional, a gente, e não é nenhum problema falar isso, a gente tem ali que dar o nosso resultado, senão fecha, né? Como qualquer outra empresa que tem funcionários, que tem uma série de coisas para estar ali. Mas, enfim, a gente tem um compromisso social, sim, de apoiar associações de pacientes, e a gente está indo para o 2º ano consecutivo de associações, de editais de associações de pacientes. Por que a gente tomou essa decisão? Para que, primeiro, fique uma coisa democrática e todas as associações, tanto de incontinência urinária, quanto associações de paradesporto, quanto associações de ostomizados, elas possam colocar os seus editais ali, e aí passa por uma banca julgadora, onde a gente não tem noção de quem são essas associações, mas a gente julga o conteúdo do trabalho que essa associação está fazendo. Então, a Coloplast, ela tem por espírito mesmo e por compromisso com a sociedade
beneficiar os melhores trabalhos, aí, as melhores propostas de editais. E essas propostas, na sua maioria, não quer dizer que vai fazer a Coloplast vender mais catéter, vender mais bolsa ou vai vender mais os seus produtos. Não. Ela quer que realmente as associações de pacientes elas contribuam dentro desse universo que compreende o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor. Então, essa conjugação dos 3 setores da economia, né, para justamente acontecer com que a gente tenha melhores políticas públicas de saúde, melhores políticas públicas sociais, que, de fato, coloque a pessoa com deficiência, por exemplo, no mercado de trabalho, que, de fato, possa trazer essa pessoa para o convívio social, porque muitas dessas pessoas acabam estando à margem da sociedade. E eu digo, por que eu digo à margem? Você imagina uma pessoa que não tem os equipamentos adequados, como é que essa pessoa vai fazer um xixi? Como é que essa pessoa vai ir ao banheiro, se você não tem banheiros adequados, por exemplo? Como é que ela vai esvaziar a bexiga? Então, isso é muito ruim. E aí é onde eu volto no meu primeiro momento de fala. A acessibilidade ela é super importante, mas a gente poder olhar também para o que está oculto também significa inclusão. Então, do ponto de vista de compromisso social, nós trabalhamos agora a partir de editais para poder apoiar as associações de pacientes, e não obstante, agora em abril a gente vai fazer o primeiro, o que a gente chama Academy de Associações. E o que esse Academy vai fazer? A gente quer cada vez mais que as associações de pacientes sejam autossustentáveis, não dependam da indústria, porque, querendo ou não, por mais ético que a Coloplast seja e outras indústrias são também, existe o conflito de interesse. Então, quando você tem associações de pacientes que são independentes, que elas conseguem se autossustentar, isso é o melhor dos cenários para toda a sociedade, porque a gente acaba afastando um pouco mais para longe qualquer tipo de conflito de interesse. Então, nós temos essa responsabilidade social, não só em apoiar, mas também em querer desenvolver essas associações. Parabenizar imensamente a Coloplast por todas as ações que ela toma. E eu tive a oportunidade de estar em Brasília recentemente, em uma audiência pública, na Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, onde o Gilberto, que aqui está, esteve nessa audiência pública para defender a colocação em políticas públicas em que as autoridades tenham a consciência da necessidade daquilo que é a qualidade de vida. E o Giba foi muito feliz naquele pronunciamento dele, em que as autoridades eu sei que por instantes, mesmo que elas não tomem atitudes imediatas, mas por instantes, o Giba levou uma informação a eles que foi de extrema importância. Parabenizei o Giba lá pessoalmente, quero parabenizar aqui pelas nossas redes sociais, pelo trabalho que você faz diante das autoridades, Giba, que é levar essa conscientização. Abraão, e acho que isso é um ponto legal, porque o que a gente quer, na verdade, é conscientizar. Hoje fala-se tanto o quanto que a judicialização da saúde ela é prejudicial para quem toma as decisões, para os gestores de saúde e tudo mais, mas você vê o caso do catéter hidrofílico. Ele foi incorporado em 2019. Então, no dia 24 de julho, a Conitec recomendou, que é o órgão que auxilia o Ministério da Saúde nas incorporações de tecnologias em saúde, ela recomendou e o Ministério da Saúde incorporou. De lá para cá, já se completaram 5 anos que essa incorporação foi colocada, foi assinada, tem portaria de incorporação, mas a chegada de fato da tecnologia para quem precisa nunca aconteceu. Por quê? Falta pactuação. E como a gente sabe, o SUS ele é tripartite. Então tem a instância federal, que é o Ministério da Saúde, os estados, através do CONAS, né, das Secretarias Estaduais de Saúde, e os municípios, o CONASEMES. O que a gente está na briga agora é que isso seja pactuado. Porque hoje, o que acontece? O município está tirando dinheiro do próprio bolso sem a contrapartida dos demais entes federativos e por aí vai. Alguns estados que têm um programa da mesma maneira. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente acaba não tendo equidade
para que as políticas públicas de saúde sejam executadas. Não vai muito longe, não. Eu vou pegar aqui a APM-DEFESP, Associação dos Policiais Militares, que eu tive o prazer de conhecer aqui do Rio e eu vou ter o prazer de conhecer em São Paulo também. Olha o que acontece com um policial quando ele tem um ferimento por arma de fogo, vai para uma cadeira de rodas, e depois disso começa um drama muito grande para esse policial militar, porque ele é reformado, ele não consegue muitas das vezes mais exercer a profissão dele, e ele tem problemas íntimos de saúde, que se não for bem tratado, essa pessoa vai ter infecções urinárias de repetição. Então, a gente tá deixando de olhar para um agente do Estado que nós proporcionamos. Nós, sociedade, temos que ter um carinho muito grande pelo policial militar, pelo bombeiro militar, por essas pessoas que colocam a sua vida para nos proteger. Só que a contrapartida que a gente, quando vê isso do Estado, e Estado que eu estou dizendo de uma maneira geral, não estou aqui especificando Estado A, B ou C, acaba não acontecendo. Então, eu dei o exemplo do policial militar e tantas outras profissões, de tantas outras pessoas que hoje estão nessa situação. Porque a grande verdade é o seguinte: quem tem um pouco mais de recurso está indo lá comprar uma coisa que deveria estar à disposição dessas pessoas que hoje têm a questão da bexiga neurogênica, que tanto a Sandra quanto a Renata vão explicar melhor sobre isso, né? Essa questão do assoalho pélvico, o quanto que isso é problemático. E outra, para fechar aqui, que acho que eu já estou falando demais, a gente tem um estudo da Fiocruz que mostra que até 2050 as infecções vão matar mais do que câncer, serão 10 milhões de mortes no mundo. E a gente não tem antibiótico suficiente hoje, ou novos antibióticos para tratar essas infecções. Então, está se usando de forma indiscriminada. Olha o outro grande problema da saúde aí chegando também, né? É o uso indiscriminado de antibiótico, porque muitas das vezes eu já vi, porque eu já fui aí Brasil afora, pessoas fazem uso de antibiótico de forma profilática, sem nenhuma, como é que eu vou dizer, uma orientação específica do médico, e a gente está criando resistência bacteriana. Vai chegar lá na frente, a gente não vai ter como tratar uma infecção que poderia ser evitada. Muitas dessas pessoas, acidentes automobilísticos, acidente de moto principalmente, acabam tendo infecção generalizada, indo a óbito, ou em outra situação precisa de diálise, porque a lesão sobe, você tem uma lesão renal e com isso essa pessoa precisa de diálise. O custo para a saúde ele se torna muito maior do que praticamente essa política ser pactuada, né, e colocada à disposição de quem precisa. Ô, Giba, o nosso compromisso desse mês é levar informações sobre a incontinência urinária. Outras entidades vão levar também sobre a questão da estomia também, não é? Vai levar essa informação em projetos com a Coloplast. E nós criamos aqui um canal para que as pessoas possam trazer as suas dúvidas, para que a gente possa esclarecer não só com os nossos profissionais, mas também com a Coloplast. Nós liberamos um número de WhatsApp para essas perguntas, né, doutora Carolina? Isso, a gente fez um WhatsApp para tirar dúvidas de vocês, né? Na descrição tem o número do contato, vou repetir, DDD 11 96304 9344. E você também pode tirar todas as suas dúvidas no próprio site da Coloplast, porque lá tem muitas informações, tem inclusive programas da Coloplast para tirar dúvidas também. Você pode tirar direto no site da Coloplast, que está aqui também na descrição. Mas vamos lá, para falar sobre incontinência urinária, e especificamente neste nosso primeiro bate-papo, a incontinência urinária feminina. Eu quero convidar, então, a Sandra Guinem, que é assistente social e sexóloga, e a doutora Renata Silvano, fisioterapeuta pélvica, para que possa trazer para a gente todas essas informações sobre o esforço, sobre urgência, sobre incontinência urinária mista, neurogênicas, enfim. Sandra e doutora Renata, é com vocês, por favor, tragam essas informações para quem está acompanhando as nossas redes sociais sobre esse projeto em parceria com a Coloplast. É com vocês. Boa tarde. Boa tarde, Giba. Boa tarde, Abrão, Carolina.
É um prazer estar aqui com vocês, a gente falar um pouquinho sobre a incontinência urinária, né? Um pouquinho porque não dá tempo muito se falar sobre incontinência, né? Aí o Giba estava falando a respeito da bexiga neurogênica, né? Mas a gente tem, falando a respeito de inclusão, e quando a gente fala a respeito de inclusão, a gente fala a respeito das pessoas que têm incontinência urinária, que não necessariamente sejam cadeirantes ou tenham alguma paralisia, mas que sim também se sentem com exclusão por muitos motivos. Isso eu vou conversar com a Renata, né, Renata? Vamos falar sobre isso. A gente precisa dizer assim, são 10 milhões de brasileiros com incontinência urinária, isso subnotificação, né? Porque daqui a pouquinho eu vou falar o porquê, que não são necessariamente 10 milhões de brasileiros. E 60% desses brasileiros que têm incontinência urinária, elas estão na faixa da melhor-idade. Na verdade, isso começa no climatério e as pessoas nem sabem. E a gente vai falar sobre isso também, o porquê, né, dessa situação. Então, acho que é muito importante falar a respeito da incontinência urinária. Eu sou sexóloga, então, assim, quando o paciente entra na minha sala, ele fala assim, Sandra, eu tô assim com meu marido, sabe? Porque eu tenho uma perda de urina quando a gente está lá na intimidade e tal. Eu fico meio assim, encabulada, porque eu uso um absorvente para segurar uma urina. Me dói quando a gente tem algum tipo de, né, de relação. Então, nessa hora começa a conversa assim, mas você acha que isso é normal? Mas você não procurou um profissional? E a pessoa fala normalmente, a gente está falando da feminina, né? E é normalmente quem procura. E elas dizem assim, mas a minha amiga também tem, a minha mãe tem, a minha tia tem, a minha sobrinha tem. Então, assim, normaliza essa perda de urina, né? E a gente acaba vendo uma situação de pessoas que elas não estão nesses números, porque elas nem sabem que elas têm uma incontinência urinária, né? Então, assim, como não dá para falar muita coisa sobre, tem muito tema, eu vou pedir para a Renata definir para a gente o que é a incontinência urinária, que ela é fisioterapeuta pélvica, melhor como ela para falar, não tem, né, nesse momento. Então, por favor, Renata. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Giba. Tudo bem? Bem, eu sempre começo assim. Antes da gente falar das disfunções, né, de incontinência urinária, a gente primeiro precisa lembrar do que é normal, né, onde tudo isso começa, que no caso é o nosso assoalho pélvico, né? Então, você tem aquela estrutura óssea do quadril, né, a pelve que vai formar o quadril, e dentro dessa pelve você vai ter um conjunto de músculos, fáscias e ligamentos. Então, você tem estruturas anatômicas que precisam se comunicar entre si. É um trabalho altamente coordenado, é um trabalho em conjunto. Então, quando eu tenho tudo isso funcionando de forma adequada, eu sou continente, né? Eu não tenho nenhum tipo de disfunção pélvica, que aqui no caso a gente está falando da incontinência urinária, né? Que no caso ela pode ser a de esforço, então tosse, uma risada, gargalhada, gripe, quando você pega um peso, você tem escape de urina. Você pode ter a de esforço, né, no caso, acabei de falar de esforço, e você pode ter a mista, que você tem a junção da urgência e a de esforço, né? A de urgência, no caso, eu sempre falo assim, ela, querendo ou não, é a que mais tem um impacto na vida social dessa mulher, né? Porque é uma condição que ela não consegue controlar, né? Você tem um sistema nervoso central atuando, então o músculo, ele ativa, ele faz a contração independente da vontade dessa mulher. Então ela acaba perdendo urina. Pode ser no mercado, pode ser em casa, pode ser na casa de um familiar. Então, é a que mais acaba tendo um impacto muito grande nessa vida social, né? Que é essa parte da exclusão, né? Isso. Que a mulher, ela não quer ir nos lugares, ela deixa de ir nos lugares que ela gosta de ir, né? Porque ela se sente com vergonha, com medo de sentir algum odor, né? Com aquela coisa do, será que eu vou ter um banheiro no local? Será que eu não vou ter? Será que essa acessibilidade vai ser fácil? Então, acaba se isolando. Por isso, a gente estava, né, comentando a respeito do... Não necessariamente precisa ser uma pessoa que tenha paralisia
para ela estar excluída, né, nessa relação de incontinência, seja por qual motivo for. Eu acho que todas as incontinências têm importância, porque todas elas têm esse afastamento da sociedade, né? Aí a gente também tem... Sandra, nós vamos ter uma etapa de perguntas e respostas, mas aqui a minha dúvida eu vou tirando agora, né? Você tem dúvida, manda pelo WhatsApp, mas eu vou tirando agora. Mas diante disso que você disse, Sandra, de que a mulher deixa de ter o convívio social em função da incontinência urinária, para evitar esse tipo de problema no convívio social, isso não traz outros problemas também, doutora Carol? Ela não acaba tendo, além de ficar em casa, trazendo um pouco de ansiedade, um pouco de depressão também? Acabar gerando outros transtornos, né? Da parte psicológica, gera uma ansiedade muito grande na pessoa, né? A Sandra falou, será que vai ter banheiro? Como é que eu vou me virar? Né? Acaba deprimindo a pessoa também. Então, acho que é um conjunto de coisas que acaba atingindo a mulher, né? Não só a mulher, mas também. Sim. É que hoje, especificamente, a gente está falando da questão feminina, mas também qualquer pessoa, qualquer questão da incontinência urinária, ela acaba sendo atingida também psicologicamente, né? Ô, Giba, se a gente falar para uma autoridade, se for falar de política pública, que a incontinência urinária também traz consequências psicológicas, talvez as pessoas não entendam isso, né, Giba? Infelizmente é complexo, né? Se a gente pegar, eu vou usar um exemplo que a gente precisa que uma autoridade tenha um problema para ela tomar alguma atitude. Né? Se a gente parar para ver a história recente do Brasil, se a gente tem a portaria dos ostomizados, foi porque em 2009 o Zé Alencar ficou ostomizado. Se a gente tem um rituximab para linfoma, foi porque a presidente Dilma tratou um linfoma, então como é que ela trata com rituximab e no SUS não tem? Só que a gente não pode ficar contando com essa sorte. Sorte aqui, um eufemismo, tá? Que ninguém deseja que nenhum ser humano tenha nenhum tipo de doença. Mas isso é um problema. As autoridades, você tem uma lei brasileira de inclusão belíssima. Só que até que ponto essa lei está sendo eficaz? Será que é mais uma lei que está só no papel que não pega? Porque você imagina, né? A gente tem um problema não só da inclusão, mas como aqui hoje o tema fala-se da incontinência das mulheres, cadê essa igualdade, essa paridade de gêneros também? Porque se para o homem já é difícil, você imagina para a mulher. Então, vai muito mais além do que a gente pensar que é só uma cadeira de rodas, é só um catéter, por exemplo, é só uma fralda que a pessoa vai utilizar. Vai muito mais além. As autoridades elas têm que estar com isso muito fresco na cabeça. Foi o que eu disse lá naquela audiência pública. Trata-se de várias coisas e do que já poderia ser feito. Por que não está se fazendo? Então, acho que esse é o grande, na minha opinião, humilde opinião, esse é o grande desafio que a gente tem como sociedade, né? Escolher que tipo de sociedade que a gente quer para daqui a alguns anos. Porque o que a gente fizer hoje vai interferir ali na frente. E esse ali na frente não está tão longe, não. O Brasil, o pacto intergeracional do Brasil, o que a Europa levou 50 anos para envelhecer, o Brasil está levando 20. A nossa pirâmide etária está muito mais rápido de qualquer outro país que foi da Europa. Então, o nosso pacto intergeracional, amigo, está indo em progressão geométrica. Então, o que vai acontecer de nós aqui? Que daqui a pouco nós seremos os usuários do sistema de saúde brasileiro, seja ele público, seja ele privado. Então, é tudo como eu falo, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão e as autoridades precisam fazer essa reflexão também. Pessoal, assim como eu tive essa dúvida, eu trouxe aqui para a doutora Carolina, aqui durante a nossa transmissão, se você também tiver uma dúvida, você também pode mandar para que a gente possa encontrar uma resposta para te ajudar. Nós temos um WhatsApp disponível para você, é 11 96304 9344. DDD é 11 96304 9344. O tema de hoje é incontinência urinária feminina nesse projeto
que a APM-DEFESP e a Coloplast traz vocês com o apoio do Diário PCD, trazendo profissionais para falar sobre tudo isso. Sandra, Renata, me desculpe por interromper, mas você vê que surge aí o que vocês estão trazendo, outras reflexões também. Desculpe, volto para vocês aí. É cheio de dúvidas, né, Abrão? Eu posso falar como uma pessoa que teve incontinência urinária. Não ia tocar nesse assunto, né? A gente está falando a respeito da incontinência urinária no geral, mas para dizer essa parte psicológica, eu sei bem o que eu passei. Eu não tinha uma vida social. Se alguém me tomasse para convidasse para tomar uma cerveja, olha, vamos ali tomar uma cervejinha, eu já dizia que não. Eu jogava tênis na época. Se eu fizesse um jogo de tênis, eu tinha muita preocupação, porque cada vez que eu me movimentava e fazia um esforço, eu tinha escape de urina, e muito escape de urina. Muitas vezes passei vergonha, muitas vezes fingi que não tinha acontecido nada, mas ia cada vez mais me isolando, sabe? E assim, o meu caso não teve uma orientação. Sempre que eu procurava um profissional, uma ginecologista, que fosse um profissional urologista, não tinha essa explicação, não tinha assim, olha, vai até um fisiopélvico e a gente vai chegar nisso. Vai fazer um tratamento, você pode ter, sim, uma qualidade de vida, uma melhora. Era só fazer exames e tinha o prognóstico de uma cirurgia, dependendo do quanto era aquele volume de escape de urina. Até que eu já não conseguia mais segurar nada, não podia ter uma gripe, um nada, que aquilo passava sempre dos limites, eu não podia nem sair de casa, não podia nem trabalhar. Quando eu cheguei para fazer a cirurgia, fiz o slim, né? Depois a gente vai falar também sobre ele. Eu saí de lá, eu não conseguia falar com a urologista, sempre que ela me perguntava se eu estava bem. Eu só chorava, eu falava, doutora, a senhora não sabe o que a senhora fez na minha vida. Eu tenho qualidade de vida, eu posso tossir. Eu tinha um espirro no meio da rua, se eu estivesse atravessando uma rua, eu podia ser atropelada, eu tinha que parar e cruzar as pernas para não ter escape de urina. Você entende? Então, quando a gente fala, quando eu falei para o Giba assim, olha, independente de ser uma pessoa que ela está com deficiência ou não, é uma disfunção, essa disfunção é uma deficiência. E não deixa de ser diferente. Para mim, aquilo foi assim, 15 anos de uma vida muito triste, sem saber como eu ia fazer, se alguém estava sentindo algum odor, de verdade. É uma qualidade de vida péssima. Depressão, sim. Sempre me afastando, sempre me isolando, né? Então, acho que a importância de falar a respeito da incontinência urinária, feminina ou masculina, que a gente ainda vai falar, né? Que também é super importante. Eu acho legal falar porque, assim, ela começa no climatério, na verdade. Aí a gente está falando sobre envelhecimento, tá? Eu vou pegar uma parte dessa, já que eu estou falando a respeito do que passou comigo, para falar do envelhecimento, porque 60% dessas 10 milhões de pessoas, elas estão na melhor idade. Então, assim, e elas terão essa incontinência e precisarão de outros recursos, né? A gente começa a ter alguns problemas, a gente vai falar sobre isso também, o porquê que dá incontinência urinária, mas a gente falando a respeito do assoalho pélvico, né, Renata? Pior ainda quando a mulher tira o útero, porque essa bexiga ela fica solta. E aí, nessa coisa dela ficar mais maleável, mais podendo, eu falo o termo certo para mim, Renata, você como fisioterapeuta, ela tem uma flexibilidade maior, hipermobilidade. E aí provoca mais ainda incontinência urinária, né? Então, assim, agora, voltando ao assunto que a gente precisa entender, quais são as doenças também que estão relacionadas, né, com a incontinência urinária. E aí vamos voltar aqui com a Renata. Renata, aí a gente tem as doenças, né? Eu relacionei algumas aqui para a gente poder falar delas, sobre as doenças neurológicas, né? Isso. Quais aí, são nesse elas? caso, a gente vai entrar na questão da bexiga neurogênica, né? Então, você pode ter a hipoativa e a hiperativa, né? Então, quando a gente fala bexiga neurogênica, eu já estou remetendo ao quê? A doenças que afetam o sistema nervoso central ou periférico. Então, como exemplo de doença que afeta o sistema nervoso central, a gente pode citar o AVC hemorrágico, né? Que infelizmente algumas pessoas acabam tendo, bastante pessoas, aliás, né?
E nos nervos periféricos, a diabetes é uma doença que também acaba lesando bastante essa questão neuronal, né? Então, no caso, se eu for falar de uma bexiga hiperativa, hipoativa, desculpa, uma bexiga hipoativa, ou seja, eu não tenho a contração desse músculo no momento que ele tem que contrair. Então, essa pessoa, a mulher, né, no caso, ela acaba tendo uma retenção de conteúdo vesical. Ou seja, a gente vai entrar naquilo que o Giba falou, que são as infecções urinárias de repetição, porque ela acaba armazenando, ela não consegue eliminar esse conteúdo vesical de forma completa, então esse armazenamento vai gerar infecções de urina por repetição, né? Então aí você tem bactérias no trato urinário, colônias, né, de bactérias que acabam se alojando, e é como o Giba falou, às vezes nem antibiótico acaba resolvendo. Ainda continuando, né, a nossa lista aqui, tem os distúrbios hormonais, né? Que aí entra na parte que eu acho que seria mais, o que acontece mais com a melhoridade, né? Que a gente começa a perder o estrogênio, começa a perder os hormônios, né? Ou seja, isso, exatamente. Então, na menopausa, você tem uma deficiência muito grande de estrogênio, uma queda muito acentuada. E essa diminuição hormonal, ela leva um afinamento, vamos dizer assim, da parede uretral. Então, se a gente for pensar na fisiologia da micção, onde você, quando está fazendo o enchimento vesical, você precisa, por exemplo, que um esfíncter uretral faça força, contraia juntamente com os músculos do assoalho pélvico. Com essa deficiência, isso acaba ficando muito dificultoso no caso. Então, por isso que começam os escapes urinários. Ou você pode ter o contrário, uma hiperatividade. É um músculo que ele não relaxa. No momento que ele tem que relaxar, ele não relaxa. Ele fica o tempo todo ativo. Isso pode levar a uma lesão até de rins, uretra e tantas outras questões. Nós temos tumores. Renata, você podia trazer para a gente também os fatores em relação a tumores, o prolapso do órgão pélvico, a questão do AVC e também das crianças em relação aos fatores que levam à incontinência? Os fatores, eles começam desde a gestação, por exemplo, né? Então você vai ter uma sobrecarga nesse assoalho pélvico, número de partos naturais altos, então 3, 4, 10 partos naturais, a idade, né? Atividade física extenuante também acaba hoje, já entra nessa questão também, onde você tem o quê? Uma sobrecarga desse assoalho pélvico. Então, a gente primeiro precisa pensar, uma dessas funções do assoalho pélvico é o quê? É manter a continência fecal e urinária e a sustentação dos órgãos pélvicos, que são bexiga, reto e útero. Se eu tenho uma deficiência em alguma dessas estruturas, principalmente se for falar de órgãos, a gente vai falar de fáscias musculares, né? Então, eu acabo perdendo essa parede muscular, ela acaba saindo, né? Lembrando que não é o órgão que a gente vê. Então, você pode ter uma queda de parede anterior, estou falando de bexiga, uma queda de parede posterior, estou falando de reto, e uma queda apical, que eu estou falando de útero. No caso, as mulheres que são histerocomizadas, né, elas retiram o útero, aí é o colo do útero que acaba descendo. O Giba, a Renata e a Sandra falaram sobre os fatores que levam à incontinência urinária. Você tem algum comentário a fazer? Podemos seguir para o próximo tema? Não, estou contemplado, só ajudando aí nas doenças que também provocam a esclerose múltipla também, né? Ela acaba tendo um papel aí dentro da incontinência urinária bem significativo, bem importante. Giba, também a diabetes, né? A diabetes também é uma doença grave, né? São vários fatores que podem acontecer para essa escape de urina, né? Para essa incontinência. Inclusive os hábitos, né, Renata? Os hábitos alimentares também, a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, ela inibe lá um hormônio, né? Que ele acaba fazendo com que a bexiga ela não segure também a urina.
Também frutas, né? Frutas muito cítricas, né? Frutas, então acabam sendo irritativas para a parede uretral, né? Então isso estimula, no caso da incontinência de urgência, por exemplo. As frutas que estimulam tem muita água, né? A melancia, por exemplo, o melão, são frutas que eles fazem com que aumente o volume de urina, né? Então, aí depois o médico ele vai dizer para o paciente, olha, até tal hora o senhor pode comer, o senhor não pode fazer uso disso, por exemplo, noturno, porque pode provocar bexiga durante a madrugada. Existem vários fatores. E também as cafeínas e as colas, né? Sim. Que também fazem essa irritabilidade da bexiga, como a gente comentou agora há pouco. Então, assim, são vários hábitos, né? A Renata estava falando a respeito de atividade física. A atividade física, ela só vem para colaborar com a melhora, só que nada em excesso, né, Renata? Que eu me referia a uma atividade física extenuante, né? Sim. Onde a pessoa tem que fazer muita força intra-abdominal e essa força vai refletir no assoalho pélvico. Então, provavelmente é uma pessoa que vai ter escapes de urina, inevitavelmente. Quais são os Renato, os principais transtornos que a gente pode comentar sobre as incontinências? Abalo social, então um exemplo, na incontinência urinária de esforço, a mulher ela já sabe que se ela fizer força ela vai perder urina. Então é aquela mulher que vai começar a beber menos água, ela vai parar de fazer alguma atividade que ela sabe que vai ter perda de urina. Então é um abalo social, né? A de urgência, como eu falei, é um comando que não depende dela, vem do sistema nervoso central. Então, por exemplo, ela está no mercado, do nada o músculo vai contrair e esse líquido vesical ele vai ter que sair de alguma forma, ela estando no banheiro ou não. Então, geralmente são aquelas mulheres que usam absorventes, usam fraldas diariamente. Isso a gente traz um outro problema, né, Sandra? Questão de assaduras, né? Isso é muito comum. Mulheres que usam muita fralda, né? Lembrando que a urina é extremamente ácida. Então, isso leva a quadros muito graves de assadura. Sim, sim. E tem o problema sexual também, né, Abrão? Falando nessa lista aí, problema sexual quando ela se afasta do marido, quando ela se afasta do companheiro, né? Ou da companheira. Hoje em dia, não estamos falando necessariamente de quem esteja com ela, mas enfim. Porque tem a dor, né? No ato sexual, porque a bexiga ela tá mais baixa muitas vezes, ela tá mais irritável, né? Vamos dizer assim. E a própria perda de urina durante o ato sexual. Sim, e a própria perda de urina que inibe, que faz com que a mulher não se sinta à vontade e acaba se afastando do companheiro, da companheira, mas acaba se afastando sexualmente porque se sente realmente não uma pessoa mais com qualidade para isso, né? E sem falar na parte monetária, né? Porque ter incontinência o custo é alto, né? Daí pode falar o Giba, ele tem a propriedade para falar disso, porque tudo custa, a fralda custa, a sonda custa, as pomadas para tratar as infecções que dá, ou a assadura também custa. Então, assim, o custo disso é muito alto, inclusive o tratamento. E mais ainda cirurgia, quando precisa de cirurgia. Então, a gente está falando aí de um problema monetário também muito grande. A gente está caminhando para o final desse primeiro episódio, desse projeto da APM-DEFESP, com a Coloplast, com o apoio do Diário PCD. O tema é incontinência urinária feminina. A próxima etapa é tirar dúvidas sobre tudo isso que está acontecendo. Eu queria que a Renata trouxesse para a gente a questão da prevenção. Como é que a mulher pode buscar profissionais envolvidos nisso para ter a prevenção da incontinência urinária, Renata? A prevenção é o trabalho dos músculos do assoalho pélvico. Isso a gente está falando de pessoas que não têm lesão nervosa, né? Então, é trabalho dos músculos do assoalho pélvico. Eu costumo falar que os músculos do assoalho pélvico é igual a qualquer outro que a gente tem no corpo. Então, um exemplo, você não vai à academia fortalecer seu quadríceps, né, que é o músculo da coxa? Os músculos do assoalho pélvico é a mesma coisa. A questão é que eles são internos, né? Então, as pessoas não costumam lembrar muito disso. Mas, basicamente, hoje,
A prevenção é treinamento dos músculos do assoalho pélvico, feito com fisioterapia pélvica. Então, a gente tem todo um trabalho de carga, sobrecarga, né? A gente tem biofeedback, tudo isso é usado durante um tratamento de continência urinária. E para falar assim, Perdão, nós temos os profissionais que podem ajudar nessa prevenção, né, Renata? E aí são sexólogos, ginecologistas, como você disse, o fisioterapeuta pélvico, nutricionista, o endócrino e também o psicólogo. São profissionais que podem ajudar nessa prevenção, não é? Extremamente importantes, né? Eu falo que é um tabu, né? Ninguém chega numa rodinha dizendo que tem incontinência urinária, que perde urina, por exemplo, né? Então, a psicóloga nesse campo é extremamente importante, né? Nutrição, questão de alimentação, mudança comportamental, hoje é considerada padrão ouro para essa questão, né? Endocrinologista, né? Para saber dos hormônios, como é que está a taxa hormonal, como é que está em relação ao emagrecimento. São vários profissionais envolvidos, inclusive o sexólogo. O sexólogo normalmente é a pessoa que ela vai receber aquela pessoa que está com problema, né, na parte sexual, claro, e vai vai fazer um diagnóstico, né, vai fazer uma avaliação e mandar para os respectivos profissionais, o psicólogo, quando tiver aí uma relação psicológica envolvida, vai mandar para o endócrino, sabendo que, de repente, a pessoa precisa de uma alimentação melhor. São vários profissionais que conseguem fazer essa orientação e conseguem fazer com que seja, pelo menos, encaminhado para tratamento com o profissional certo, porque cada caso é um caso, então precisa de cada profissional, em cada caso, certeiramente, sabe? Para que a pessoa se sinta também amparada, né, por essa rede de apoio, dessa equipe multidisciplinar. É importante a gente lembrar que existe um ideal, mas esse ideal nem sempre é possível alcançar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existem incontinências urinárias que ela não depende necessariamente de um fator externo. Então, por exemplo, se você tem uma uretra anatomicamente fora do seu eixo, falando de fisiologia, ou uma lesão de esfíncter interno, a fisioterapia pouco pode ajudar nisso. Então, é aquela paciente que ela vai ter que voltar para o urologista e ele vai ter que fazer uma avaliação, outro tipo de abordagem. Normalmente, correção cirúrgica. Aí entra essa questão de catéter, de sonda, para quê? Para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Não que vá resolver a questão, mas, assim, melhora bastante a qualidade de vida dessa mulher com os dispositivos que hoje tem, graças ao avanço da medicina e da tecnologia. Bom, pessoal, a gente está tentando trazer uma série de informações para vocês, mas nem todas serão possíveis, e por isso que a gente quer voltar para trazer, para então tirar dúvidas. Mas já caminhando já para a finalização, sobre esse tema incontinência urinária feminina, eu queria que a Renata, a Sandra e o Gilberto juntos pudessem falar sobre o tratamento, não é? Para que as mulheres, né, consigam conviver e ter qualidade de vida enfrentando a incontinência urinária feminina. É com você, Renata, Sandra, e depois o Giba poderia combinar, também comentar sobre isso para a gente. Então, a Renata estava aqui falando, né, eu vou pedir para ela repetir, mas em relação ao tratamento, né, existe um tratamento que ele dá para ser feito por profissionais, né, como a gente já tinha dito, mas a Renata repete, por profissionais adequados, só com o tratamento e também tem o pós-cirúrgico. Então, Renata, conta pra gente como é que a gente faz com o tratamento ainda não cirúrgico. Tá, eu estava comentando que existe um ideal, né? Mas nem sempre a gente consegue atingir esse ideal, por conta de fatores intrínsecos de cada mulher. Então, de repente, você tem uma mulher que tem uma uretra anatomicamente fora do seu eixo, uma lesão neural do esfíncter interno. Então, são questões neuronal, né? A fisioterapia pélvica, ela não consegue atingir esse padrão, né? Então, a gente encaminha novamente para o médico faz a sua avaliação e aí ele vai traçar o melhor tratamento. Normalmente, são correções cirúrgicas, que aí, no caso, entram os dispositivos, as sondas, para melhorar a qualidade de vida dessa mulher.
E os prolapsos, né, Renato? Sim. Os prolapsos de bexiga, que são tratáveis com a fisioterapia Até pélvica. grau 2, a fisioterapia pélvica tem grande sucesso. Grau 3 e 4, eles também são cirúrgicos. E existem outros tratamentos, né, como a colocação do sling, existe o botox, existe também o esfíncter artificial, né, Renato? Sim, Existem exato. medicamentos, né? Então, existe aí um tratamento para cada caso, né? Existe ainda uma solução, né, Renata? Sim, sim, com certeza. Como o Giga falou, a medicina avançou bastante, a tecnologia também. Então, graças a isso, a gente tem hoje dispositivos que melhoram bastante a qualidade de vida dessa mulher. Ô, Giba, nós tentamos abordar aqui aquilo que é o o foco principal da incontinência. Tem muito mais coisa para falar, mas é um projeto que está começando e que a gente quer, no decorrer dele, trazendo mais informações para trazer essa qualidade de vida para as mulheres, para os homens, tratando disso de uma forma direta aqui pelas redes sociais. Bom, acho que o primeiro passo já foi dado, já está até sendo dado, né? Só de ter esse fórum aqui para a gente discutir sobre o tema, com profissionais como a Carol, você, a Renata e a Sandra, já a coisa já fica realmente muito bem estabelecida. Então, eu vejo que a gente discutir as questões de você se prevenir, como tratar, a questão da sexualidade, que é muito importante, a questão da integração social ou do isolamento da mesma, já é um dos grandes passos que a gente tem que dar. Então, fica aqui o meu recado nesse sentido também, né? Porque a construção de boas políticas públicas ela tem que passar especificamente pela sociedade e, mais específico ainda, por quem passa pelo problema. É aquela velha história, né? Nada de nós sem nós. Então, a gente já deu um grande passo, está dando aqui nesses capítulos que a gente vai estar ao longo do tempo aqui trazendo, né? Então, já fico extremamente feliz e colocar sempre aqui a Coloplast, me colocar à disposição. Carol, a nossa próxima etapa é o Tira Dúvidas. Isso, na próxima etapa a gente vai fazer o Tira Dúvidas. A gente vai passar aqui o canal do WhatsApp para vocês mandarem as dúvidas de vocês e também podendo, né, Abrão, fazer a própria pergunta aqui na rede social, né? O nosso WhatsApp é o 11 96304 9344. Aí manda lá suas dúvidas que em breve as meninas aí vão responder para vocês. Legal. Quero agradecer imensamente a Renata, a Sandra, a Gilberto, a Carolina, a Carol. Quero agradecer a Coloplast por dar essa oportunidade para a APMDFESP, nessa parceria com o Diário PCD, de levar essas informações nesse momento sobre incontinência urinária feminina. Depois vem, como disse a Carol, o Tira Dúvidas. Depois, incontinência urinária masculina. Também vamos tirar as dúvidas em relação a esse tema. E depois vamos falar sobre a questão sexológica, a questão da sexologia para a pessoa que enfrenta a incontinência urinária. E, mais uma vez, parabenizar a Coloplast, agradecer, Giba, por esse apoio, por essa confiança. Em breve estaremos juntos em outras etapas, em outros projetos, e nós só temos a agradecer a confiança de todos vocês. Muitíssimo obrigado, viu, Giba? Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado a vocês. Valeu. Tchau, Sandra. Tchau, Renata. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Carol. Tchau, Até. tchau. Tchau, Giba. Obrigado, gente. Valeu. Anota o número do telefone aí. DDD 11 96304 9344. Tire as suas dúvidas em incontinência urinária feminina, Coloplast, APMDFESP e Diário PCD. Tchau, gente. Valeu. Tchau.